Saudações, caros e caras da disciplina de Fundamentos de Sistemas Inteligentes. Vamos hoje ver um algoritmo novo, mas que ainda está dentro do universo dos algoritmos de busca, sendo esse talvez um dos mais poderosos e mais versáteis dessa nova categoria, que a gente chama de busca local, onde a estratégia agora é pegar qualquer problema complexo e achar uma solução para ele olhando localmente, ou seja, gerando estados próximos para tentar encontrar um estado que seja uma solução para o dado problema. E para esse tipo de busca a gente vai estudar os algoritmos genéticos. Realmente, esses são poderosos, muito usados e servem para resolver uma gama de problemas de otimização espalhadas aí, pelo universo da computação. Bom, antes de começar então a falar dos algoritmos genéticos, vamos para a nossa indicação musical do dia, que hoje também não vai ser musical, tá? Hoje eu estou trazendo para vocês aqui uma indicação diferente que vai ser curso. Vou falar para vocês cursos que eu acho interessantes dentro da área que vocês estão estudando a disciplina, que era o caso inteligência artificial. Por isso, eu trago para vocês um curso que eu conheço e sei da qualidade dele, tá? Eu estou aqui no site da Udemy, então vocês podem entrar no site da Udemy e dar uma olhadinha neste curso específico aqui, ó, desenvolvimento de jogos, IA de xadrez em Unity. Esse curso é totalmente em português, o instrutor é brasileiro, ele tem ranking máximo de avaliação aí, e é bem interessante porque ele tem dois aspectos legais. Primeiro, ele vai explorar com vocês a criação de um tabuleiro de xadrez na Unity, que é uma engine de construção de jogos, então já é uma iniciação aí bem curta no universo de desenvolvimento de jogos, e depois ele vai, olha só, desenvolver alguns conceitos de IA para fazer o quê? Uma máquina que possa jogar contra você. E aqui, ó, tem algoritmos que a gente já viu na disciplina, como por exemplo a Pod Alfabeta, o Minimax e algoritmos de movimentação, que a gente já falou algumas coisas aqui também. Então, é um curso sem um foco tão amplo, igual a maioria dos cursos que o pessoal costuma comprar quando vem no Udemy, que aborda 300 mil coisas, e tem lá 30 horas de duração, mas esse realmente é um curso com um foco muito específico. E eu acho que pode ser uma boa pedida para vocês aí que estão no universo aqui da programação voltada para a inteligência artificial, tá certo? Então vai combinar um pouquinho aí de jogos, até porque a gente já viu algumas coisas aplicadas a jogos também, em termos de conceitos. Então eu acho que é um curso bem bacana aí para vocês estarem cogitando fazer, tá? Curto, direto ao ponto, vocês vão aprender duas skills bem bacanas aí, beleza? Bom, vamos lá então, vamos voltar aqui para a nossa aula, depois da indicação aí, de cursos. Bom, vocês podem, claro, também procurar cursos dos lugares, pessoal? Eu trouxe o Udemy porque acho que a Udemy é um local bastante acessível pelo preço. A gente tem sites também muito consagrados, Coursera, a Khan Academy. A Khan Academy tem muito curso de IA também. E aqui no Brasil eu destaco também a Alura. O site da Alura tem uma pegada um pouco diferente, Uma vez que lá você não compra um curso isolado, você se inscreve como mensalista no portal deles, aí você tem uma formação continuada lá dentro. Quer dizer, você começa a fazer um curso, que depois faz outro e outro e outro, eles têm trilhas. Então você tem uma formação continuada porque você não para. Você vai absorvendo conteúdo e fazendo outros tipos de cursos que tenha esses conteúdos mais correlatos, tá? Então também indico, lá o preço é um pouco maior porque é mensalidade, mas também é uma excelente opção aí para a parte de inteligência artificial. Beleza? Bom, vamos lá. Voltando aqui, então, vamos falar sobre os algoritmos genéticos, tá? Poderosos e de busca local para resolver problemas de otimização. Bom, então, realmente o nome vem de genético porque ele é inspirado na biologia genética, tá? A ideia do método, tá? E é um método de otimização. Daqui a pouco a gente vai entender o que é isso. Método de otimização. Foi proposto aqui para esses caras, ó, o John Holland, e o de Goldberg, lá no meados do começo dos anos 70 pelo Holland e depois pelo Goldberg, já aí no fim dos anos 80, que aí a técnica foi aprimorada e colocada para funcionar computacionalmente. Simples, tá? Teoria da evolução. A gente vai querer indivíduos mais adaptados sobrevivendo ao processo aqui de seleção desses, sendo que indivíduos, espécies, seleções dentro do algoritmo são estados, tá? São possíveis soluções do problema. A gente quer que só as soluções mais próximas de resolver o problema sobrevivam para algum momento eu conseguir achar a solução definitiva. Bom, pessoal, é um método de busca local. É importante falar por que a gente chama de busca local. Essa abordagem é utilizada para problemas extremamente complexos, que o espaço de estados deles são assim, gigantescos, como por exemplo o problema do
caixeiro viajante, tá? Né? Ele é muito bem resolvido, mesmo em instâncias muito altas, por algoritmos genéticos. Porque a ideia é você navegar, olha só, procurando por soluções que talvez não fossem encontradas numa busca convencional, que é a questão de localidade. Você sai explorando um espaço ali de estados próximos, ou seja, você gera um estado e gera estados vizinhos próximos dali, fazendo alterações, mas quando você vê que não está dando muito certo ali encontrar a solução, o algoritmo te joga para outra região diferente do espaço de estados. Então ele sai navegando por espaço de estados. Suponho que tenha trilhões de estados. Vão ter então milhares de regiões. Ele tenta explorar cada uma delas, ou pelo menos explorar as que são mais promissoras para encontrar a melhor solução, tá? Basicamente, então, o algoritmo genético ele trabalha com a ideia da evolução de espécies e trabalha muito com a questão da avaliação, ou seja, o fitness, né? Que é criar, assim como na busca competitiva e nas heurísticas, formas de avaliar o quanto aquele estado é bom ou ele pode ser a sua solução. Esse critério de avaliação é o critério que a gente usa para poder saber quais indivíduos ou estados vão sobreviver ou morrer enquanto o algoritmo é executado, tá? Bom, a questão importante é, problemas de otimização, então, tem espaços de estados bem grandes. Então, o espaço de busca sempre vai ser um ponto ou um divisor de águas na hora de encontrar a solução, tá? Aqui eu tenho aqui uma imagem que eu acho que explica um pouco sobre isso, tá? Essa imagem, na verdade, mostra como é que seria para um algoritmo, né, tipo, com base no algoritmo genético, encontrar, por exemplo, o melhor valor possível para x nessa função aqui, tá certo? Sendo que x é um valor entre menos 1 e 2, e a ideia é que existe um valor de x que melhor se adapta para ela, tá? E o valor, com certeza, é bem próximo aí de 2. Então, pensem comigo, se aqui eu tenho uma amostra do espaço de estados possíveis que esse x pode assumir, vocês vão ver que isso é uma questão interessante, porque é um pequeno espaço de estados aqui, mas serve para exemplificar se você trabalhar, por exemplo, com um espaço de estados quase infinito. É a mesma coisa. Porque olha só, dentro daqui, desse espaço, eu tenho vários valores que x pode assumir que parecem ser bons. Que parecem que trariam um bom resultado para essa função. Por exemplo, esse aqui que é 1, o próximo do 1 seria bom, esse próximo do menos 0,5, esse próximo de menos 1. São bons valores, mas não é o melhor valor de todos. Como o espaço de estados é muito gigantesco, encontrar o melhor ou o ótimo é algo muito difícil. Por isso, muitas vezes, os algoritmos caem nos chamados máximos ou ótimos locais, que são valores que parecem que resolvem um problema, mas não resolvem. Eles dão a solução próxima da boa. E aí o seu algoritmo pensa que está na região boa, quando na verdade está atrapalhando ele a resolver o problema. Então essa figura mostra um pouco disso, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, 3 máximos locais que poderiam enganar meu algoritmo e fazer ele ficar localmente aqui gerando estados. Quando na verdade o máximo global está para cá, ó, num ponto em que se ele não perceber, ele nunca vai atingir, tá? Então isso mostra um pouco do como os algoritmos de busca local têm que superar essa limitação. Escapar dos máximos locais para achar o máximo global. Tá? Aqui tem também, né, no caso, uma imagem que mostra, né, um GIF. Esse GIF está mostrando aqui como que seria a movimentação do algoritmo. Né? Aqui eu estou vendo, essas curvas são os valores possíveis para a solução. Aqui eu tenho um pico, provavelmente meu máximo global. E aqui eu tenho outro pico que parece ser o máximo global, mas não é. Esse é o máximo global. Aqui mostra como o algoritmo se desloca, tá, pessoal? Ou seja, ele está procurando soluções navegando por esse espaço de estados. Supondo que tenha bilhões de possíveis estados para solucionar o problema. Qual desses dá a melhor solução? Ele está aqui. Então a ideia dele, olha só, é ir chegando até lá. É conseguir ter uma estratégia que faz ele se movimentar o tempo todo até chegar no melhor de todos. E não se contentar, por exemplo, né, com um valor que seja, por exemplo, máximo local. Parece muito bom, mas não é o melhor de todos. Certo? Olha lá, encontrou, no caso, né, o melhor aqui. Bom, então, a ideia da busca local é essa, e os algoritmos genéticos, eles são, então, no caso aqui, algoritmos de otimização, de busca local, obviamente, né, que trabalham bem com problemas de otimização, mas principalmente utilizam chamada meta-heurística. E o que é uma meta-heurística? Vocês conhecem heurísticas, né? Fizeram os algoritmos de busca já. A heurística é realmente uma forma de você dar um valor para um estado para saber o quão bom ele está da meta. Mas a heurística pega informações do problema. A meta-heurística, ela não necessariamente vai pegar informações do problema, mas ela vai conseguir avaliar para você se um estado é bom ou ruim. Então não precisa ter informações do problema, mas tem que ter uma função de avaliação embutida nela. Então isso faz dela uma meta-heurística, ou seja, uma heurística mais genérica, que não serve só para aquele problema, pode servir para uma gama de problemas, e dentro do seu problema que você usa o seu AG, ou seu algoritmo genético, no caso, né, ela vai desempenhar um papel bem genérico, ela vai abraçar vários estados diferentes e vai conseguir avaliar cada um deles, porque ela é uma meta-heurística.
Você consegue avaliar tantos estados diferentes assim. Bom, então aqui eu tenho mais uma imagem para vocês verem quanto busca local é algo bem complexo com problemas de otimização, tá? Vai demorar um pouquinho para carregar, porque esse GIF aqui ele é grande, mas basicamente é um problema aqui para encontrar o seguinte: eles querem encontrar o estado que consegue colocar o máximo de, no caso, retângulos dentro dessas caixinhas aqui. Na verdade, dentro de uma caixinha. Eu estou mostrando para vocês aqui, no caso, o que seria o algoritmo rodando, criando vários estados para achar a solução. Mas a solução que a gente quer encontrar aqui, ela é bem específica. Eu quero achar, tá, o máximo de retângulos que eu consigo colocar dentro de um quadradinho desses. Então repara, ela está gerando vários possíveis estados, né? Ela gera esse estado que tem um aqui embaixo, esse tem um menor, certo? Daqui a pouco ela vai gerar que tem 2, que tem 3. A ideia é encontrar aquele que cabe a maior quantidade de retângulos sem, né, no caso, explodir aí o tamanho da janela, né? Então esse seria, no caso aqui, o problema a ser utilizado. Eu acho que o GIF travou aqui, o slide. Não, acho que vai rodar agora. Vamos ver se vai. Ó, passou para o anterior. Vou voltar, né, para ver se ele vai ser executado. É um GIF pesadinho porque ele simula um bom tempo aí essa execução desse algoritmo, tá? Eu acho que ele foi cancelado. Depois eu vou tentar rodar para vocês separado para vocês verem, tá? Mas a base dele é essa. A ideia básica dele é mostrar como que aqui vai gerar vários possíveis estados e cada estado consegue colocar um pouquinho mais de retângulo do que o anterior, porque o algoritmo está indicando para ele, né, um caminho mais promissor para encontrar a solução, através da sua meta-heurística, tá? E claro, através também de todas as operações que o algoritmo genético tem. O algoritmo genético tem muitas operações embutidas nele, tá? Bom, então continuando aqui, né, o próprio exemplo do puzzle, né, de 8 casas que a gente faz é um problema também que, reparem, ó, toda vez que eu mexo uma peça, eu estou gerando um novo estado ou um novo indivíduo lá, ó. Cada pequena mexida me mostra que eu estou gerando um novo caminho para chegar na meta e no algoritmo genético cada um desses caras é um indivíduo. E repara, eu vou achar a solução, ó, tô quase achando ela. Por quê? Ó, encontrou. Porque, no caso, o algoritmo genético está pegando os indivíduos, ou seja, os estados mais próximos da solução, e estão mantendo eles vivos. E estão criando novos indivíduos a partir dele. Por isso que ele encontra a solução dentro desse mecanismo, tá? Então, um pouco aí sobre a ideia do AG, mas na busca local a ideia é essa, ó. Localmente gerando estados novos próximos para encontrar no final a solução. Então, vamos começar agora a falar só de algoritmo genético, tá? Dentro do algoritmo genético, então, é interessante pensar nisso. Nós temos que ter uma população, tá? População, então, é essa quantidade de estados, que eu vou chamar de indivíduos, cada um deles. Cada estado é um indivíduo ou um cromossomo, e eles são a base para a gente começar o algoritmo. Depois a gente faz o quê? A seleção dos mais aptos, ou seja, os menores estados sobrevivem e geram outros novos, que é transmitir suas características. 4 passos aí definem o algoritmo genético, tá? Claro que esses passos têm suas complexidades até acentuadas, a gente vai ver isso com mais calma, mas basicamente você gera uma população inicial aleatória, com vários possíveis estados, e tem que ser estados que têm todos os componentes para ser uma solução. Vamos supor, se eu quero encontrar ali o problema lá do 8 puzzle, né? Que é juntar cada estado do algoritmo genético, tem que ser um estado com a distribuição completa dos números no puzzle. Pode estar errado, mas tem toda a distribuição lá. O estado tem que imitar a forma que seria a meta, né? Ou seja, ele tem que ser muito parecido com a meta, mesmo se ele estiver com as coisas no lugar errado, tá? Então você gera uma população inicial, vários estados iniciais, e depois você avalia esses indivíduos usando fitness. Nós temos que criar também uma função, que eu falei para vocês, né? De meta-heurística no caso, para avaliar a qualidade ali desses indivíduos, tá? Depois, seleção dos indivíduos mais aptos, só os melhores sobrevivem, e nós criamos uma nova população combinando esses caras mais aptos. Então nós aumentamos a base de população para continuar esse processo de vai e vem aqui, tá? Para poder cruzar, pessoal, os caras mais aptos usamos crossover e mutação, tá? Vamos conhecer tudo isso aí com calma mais para frente. Essa é uma foto do algoritmo genético, pessoal. Ele é bem simples, é um pseudocódigo, claro, mas mostra que ele é um loop com essas aplicações das funções básicas dele, tá? Temos aqui então a ideia dos algoritmos genéticos para poder fazer essa busca, tá? Para representar indivíduos é um detalhe importante, tá? Porque eu falei para vocês, a primeira coisa é criar estados que simulem possíveis soluções do problema, os indivíduos. Bom, primeira coisa, nós podemos então criar indivíduos usando uma forma para representar eles. Tem que representar. Como que eu represento, por exemplo, uma solução do problema lá do 8 puzzle? Ué, eu crio um vetor onde cada posição do vetor é o número do puzzle e a ordem que ele está lá, certo? É uma possibilidade. Geralmente, e vou falar disso agora com vocês, nós criamos então estados usando ou vetores, igual eu falei agora, ou
cadeias de bits, esse é muito usado. Criar estado através de bits é muito representativo, né? Ou seja, você cria um estado para representar uma rota entre cidades. Aí você coloca lá, a rota entre a cidade A e B está ativa? Se tiver, você deixa 1 aqui. Se não, você deixa 0. E vai criando mapas de bits, tá? É muito leve para o algoritmo. E vetores de inteiros, números reais também funcionam para montar esses dados. Então, representar um indivíduo tem muitas formas de fazer. Aqui tem um exemplo, né? Como é que seria, então, criar um cromossomo em um indivíduo que, no caso, representa essa função aqui, que é aquela que eu vi lá atrás, que eu quero maximizar o x, achar o menor x possível para ela. Certo? Então, ó, na função, um cromossomo codifica o valor de x de que forma? Nesse caso aqui, pode ser talvez uma forma de número flutuante, real, né? Pode ser interessante. A ideia básica quando a gente faz a representação é essa, ver qual que é o melhor jeito de representar aquele indivíduo para manter a avaliação dele em dia. Aqui, por exemplo, eu tenho a representação binária, que é uma forma de fazer com cromossomo 0 e 1, bem fácil de manipular, bem leve, tá? Esse aqui é um exemplo, ó. Eu quero encontrar, né, um valor de x para aquela equação de trás. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou representar cada possível valor de x através disso aqui, ó, de uma super coleção de binários, tá? Que, quando eu trazer para a base 10, vai ser um número decimal. Então, representando números decimais de forma binária, tá? E para esse problema aqui, ó, como os valores podem ser, no caso, valores reais, né, e até valores flutuantes, eu tenho 2 elevado a 22 possíveis valores aqui nesse problema que o x pode assumir. Então, o que eu faço? Se eu sei que eu tenho essa quantidade de possíveis valores e que o maior valor de todos é esse aqui, eu vou criar, então, cada indivíduo sendo uma cadeia fixa de bits com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 posições. Todos os meus indivíduos vão ter 23 posições. Ué, mas se eu quiser representar o número 1, zera todos os caras aqui e mantém só o primeiro 1 como 1. É contagem binária. Então, estão vendo? Eu vou gerando vários indivíduos iguais a esse, só trocando os bits para representar outros números que podem assumir o valor de x aqui, tá? Então, a ideia é essa, eu estou mapeando um intervalo possível quando eu penso nessa parte. Bom, então, quando você usa números reais, por exemplo, para representar, é quando a gente acha que o problema vai ganhar se você manter esses números para entender melhor o quanto eles representam bem a solução, tá? Então, por exemplo, ó, esse é um game muito famoso, todo mundo conhece, né, que é o joguinho de pular os objetos do Chrome, quando está offline. E para montar um IA que joga esse jogo, nós, usando algoritmos genéticos para encontrar a melhor forma de jogar, né, para o IA aprender, nós teríamos que, no caso, representar o problema talvez por números reais, tá? Ou por alguma coisa de números inteiros. Ó, vou criar agora uma situação aqui para a gente pensar como resolver esse problema, tá? Bom, esse probleminha aqui é o problema que eu vou chamar ele do Dino, né? O jogo do Dino Run aqui. E para treinar um AG que resolve ele, o que eu preciso? Eu preciso que o AG aprenda o momento que ele pode ou correr, ou pular, ou abaixar. Correr, ele corre o tempo todo. Então, quando vê o obstáculo, ele pula ou ele abaixa, né? Se o obstáculo vier por cima, tá bom? Então, eu preciso modelar indivíduos. Eu vou dar esse case como definitivo para mostrar como modelar os indivíduos, os estados do problema, tá? Eles têm que representar as características do problema. E aqui é essa, aprender quando tem que correr, quando tem que pular e quando tem que abaixar. Bom, então tá aqui, ó. Se eu fosse representar aqui, então, os indivíduos, eu representaria por uma forma usando números reais, tá? Eu faria o seguinte, ó. O meu indivíduo, então, minha forma de avaliar o indivíduo, tá? Vai ser através dessa função linear aqui, ó. Aonde eu vou considerar que, no caso, né, letras A, B e C serão pesos que eu vou multiplicar por características do jogo. Características que vão vir num vetor S. Ou seja, vem grama, vem árvore, vem um bicho voando, tá? Ou seja, o algoritmo meu, então, o genético, vai ter que conseguir achar a melhor distribuição de pesos, tá? Para equilibrar o algoritmo para saber quanto que deve multiplicar para poder pular, correr ou agachar. Como, pessoal? Simples, ó. O vetor, então, P, tá? No caso aqui, representa os elementos do cenário. O vetor P, até ficou errado aqui a letra. O vetor S, tá, pessoal? Os elementos, né? Os obstáculos. As letras A e B e C são pesos associados a cada elemento. Assim, um indivíduo representa o peso associado aos elementos que surgem no cenário. Então, o indivíduo, na verdade, encontrar os pesos certos para multiplicar pelos elementos do cenário. E cada ação possível, que seria, então, V0, V1 e V2, que é pular, agachar, serão representadas por uma função dessas. Então, olha só, eu faço o pular, o correr e o agachar igual ao quê? A uma função linear. Onde eu vou multiplicar, então, a questão do peso A vezes o obstáculo S0 que apareceu, o elemento do cenário S0 que aparecer, o peso B pelo elemento S1, C, o quantos eu quiser. Eu posso criar quantos pesos eu quiser, depende do número de elementos que tem no cenário.
Tá? Então, o meu algoritmo genético vai fazer o quê, pessoal? Ele vai aprender a encontrar indivíduos mais importantes, né, melhores, que consigam colocar bons pesos nesses caras aqui, de forma que quando aparecer um obstáculo, eu faço essas funções lineares e no caso aqui, a ação que vai ter o maior valor da função linear, a maior curva, vai ser aquela que representa melhor a escapatória do objeto cenário, que é ou então, né, pular, ou correr, ou agachar. Então o algoritmo genético vai ter que conseguir gerar bons pesos para mim, tá? Essa vai ser a tarefa dele. Dito isso, então, o algoritmo genético vai encontrar a melhor combinação de pesos A, B e C, e assim que ele tiver o maior valor da função, ela deve ser executada no momento. Igual eu falei para vocês, esse cara aqui, esses três, um deles vai ter a melhor curva linear. O que tiver a melhor vai ser executado no momento, tá? Então, a representação dos pesos A, B e C serão números reais. Por que reais, pessoal? Porque ele pode querer colocar peso 1, 2, 2,5, menos 1, menos 0,5. Números reais são bons, representam bons pesos. Peso pode ser qualquer valor, né? Até negativo no caso aqui nesse ponto. E aí, aqui, ó, como eu estava falando para vocês, o A, B e C são os números reais e o AG vai o quê? Vai tentar encontrar distribuições boas para os pesos, que consegue fazer o jogo realmente funcionar, tá? Bom, então, essa é só um exemplo de como gerar indivíduos, tá? Você tem que pensar exatamente como você vai criar seus indivíduos, essa parte é bem importante. Agora, tá aqui de novo, tá? Os passos do algoritmo genético, é bom trazer de volta aqui essa imagem. E basicamente, olha só, nós temos os mesmos casos, né? Eu inicializo a população, eu faço uma seleção dos melhores, eu cruzo os melhores gerando novos indivíduos, eu faço uma mutação dos indivíduos e eu pergunto, encontrei um indivíduo que é a solução? Não. Então eu vou voltar a selecionar os melhores, fazer mais crossover, né, mutar, achei? Não, quando eu achar eu paro, mas enquanto eu não achar, eu fico nesse loop, tá? Então tá aqui o que a gente tem que fazer, tá? Com o algoritmo genético, inicializar a população, avaliar os indivíduos, selecionar os melhores, apagar os velhos. Vamos lá então. Basicamente, teremos então o algoritmo genético fazendo esse passo a passo, ó. População inicial, sobrou os melhores. Vou cruzar eles, ó. Cruzei gerando novos. Vou mutar alguns, modificar alguns e vou avaliar de novo. Achei a solução? Não. Se não achei, volto a fazer tudo isso, ó. Volto então, ó, a criar indivíduos, selecionar os melhores e assim por diante. Bom, então, primeira coisa a fazer é iniciar a população, pessoal. Ache a melhor forma de representar o seu indivíduo. Se for por números binários, por exemplo, tá aqui, ó. Cria o tamanho da palavra de bit que entrega uma solução do seu problema e gera binários aleatórios, ó. Cria vários indivíduos iniciais. Aqui, ó, com esse número de casas foram gerados vários. Ah, mas é número real, não tem problema. Se colocar os pesos lá, inicializa vários indivíduos que tem o quê? Vários pesos aleatórios atrelado aos objetos do cenário. Pronto. Você pode criar indivíduos facilmente, tá? Seleção. Como é que a gente faz seleção? Bom, a seleção, então, é a etapa primordial para escolher só os filhos mais aptos, tá? Então, a probabilidade de selecionar um filho mais apto é o somatório que? Da questão do uso de uma função específica de seleção, tá? Ele vai ter isso diluído, né? Olha só, é a probabilidade diluída pelo, né, no caso aqui, pelo derivado dessa questão de qual que é o seu critério, como você faz, no caso, essa busca por quem é o melhor. Aqui eu tenho algumas técnicas que são usadas para fazer seleção, tá, pessoal? Vamos explorar algumas. Bom, por exemplo, a técnica de seleção de roda da roleta. Bem legal, mas funciona muito bem. Você já tem a população inicial de indivíduos. Aí você foi lá e avaliou elas, ou seja, fez o fitness. O fitness, pessoal, então, é uma função de avaliação. Pensando que eu estou nesse problema aqui, por exemplo, de volta, tá? No problema lá das ações. Eu acabei de rodar o jogo e percebi que nas vários indivíduos que eu tenho, tem um indivíduo específico, esse cara aqui, que os pesos dele sobreviveram no jogo por 1 minuto. Opa, esse peso é promissor, porque ele conseguiu o quê? Ficar no jogo por 1 minuto. Vou usar então nesse caso aqui uma função de avaliação que é o quê? O tempo que, por exemplo, esse indivíduo conseguiu jogar o jogo sem ser derrotado. Conseguiu pular os obstáculos sem perder. Então, quanto maior for esse número, melhor a nota dele. Aí está aí uma função de avaliação. Então, eu vou avaliar cada indivíduo desses para quê? Para fazer essa parte aqui, pessoal. Ó, seleção, tá? Então, tem tudo a ver com a questão da probabilidade de cada um sobreviver em relação à nota que foi dada a ele. Bom, como é que funciona o roda roleta, pessoal? É simples. É como se fosse uma roleta mesmo para você escolher um participante, tá? Você vai fazer, pessoal, a probabilidade de cair num ponto da roleta com base no fitness daquele indivíduo, tá? Então tá aqui uma imagem bem legal. Supondo que eu tenho no problema lá do Dino, né, de jogar o joguinho do Dino, 6 aqui indivíduos, tá? E os 6 indivíduos foram avaliados para ver quem sobrevive mais tempo. O indivíduo S5 foi o que mais sobreviveu. Ele ficou 8,3, por exemplo, sei lá, minutos jogando sem perder.
ele foi o melhor deles. Então eu vou normalizar com base nesses valores para saber a porcentagem que cada um desses caras representam. Né? Lembrando que o somatório aqui é um somatório normalizado, então vai chegar só o pico aí, né, no caso. Então, reparem, depois de normalizar, eu descubro que agora eu posso montar então minha roleta usando a porcentagem, sendo a porcentagem dele de normalização o tanto que ele ocupa na própria roleta. Reparem, o nosso S5 que tem a melhor nota de avaliação é o que tem mais espaço na roleta. Eu vou girar essa roleta, gerando um número aleatório para girar ela, e quem ela cair vai sobreviver, tá? Então quer dizer que o nosso cara mais promissor aqui tem muita chance de sobreviver, porque ele ocupa a maior fatia aqui da própria roleta, tá? Mas, pessoal, não pode ter valor de fitness ou de avaliação negativo, função de avaliação que dá valor negativo para o indivíduo, tá? Porque se der, a roleta não funciona. Não tem como o cara negativo ocupar espaço aqui. Bom, aí vem outro método de fitness, né? No caso, para selecionar quem são os melhores. Aqui eu vou selecionar só quando rodar a roleta cair os melhores. Que funciona com valores negativos de fitness, tá? Que é a seleção por torneio. Essa é bem simples também. Você vai botar indivíduos para batalharem. Aquele que for melhor vai sobreviver ao final, tá? Então o que a gente faz? Ó, basicamente, ó, escolhe inicialmente com a mesma probabilidade N indivíduos. Pega lá. Seleciona cromossomo com maior aptidão dentre os N selecionados. Ou seja, escolhe aqueles que vai ter a melhor chance de sobreviver. E vai fazendo isso, tá? Então, eles competem, pessoal, pelo fitness. Se você tem um indivíduo que o fitness dele é 10 e o outro que é 7, se eles foram sorteados para se confrontar, o de 10 sobrevive, o de 7 morre. Porque o de 10 é melhor, tá? Então, reparem aqui a parte do torneio, tá? Eu tenho aqui 4 indivíduos, tá aqui as notas. Aí eu sorteei as lutas, os combates do torneio. Deu esses aqui, ó. A4 vezes A1, A3 vezes A2. Quem foram os campeões de cada um? Tá aqui, ó. A4 e A1. A1, 625. A4, 100. A1 é maior, ganhou, tá? A3 e A2. A2 ganhou, ó, maior com A3, certo? É um torneio que só sobrevivem os mais fortes indivíduos, tá? Então, feito isso, você selecionou só os melhores, agora vem a parte dos operadores genéticos, tá? Que se só sobrou os melhores, eu faço o que com os melhores? Gero novos filhos e faço mutação, tá? Crossover, pessoal, é a operação então de fazer o quê? A geração de novos filhos, tá? Vou falar de alguns que existem. Um dos melhores que tem, para quando você tem indivíduos binários, é o crossover de um ponto, tá? O que ele faz? Ele pega um indivíduo que sobreviveu e pega outro e corta. Não é que corta, né? Ele pega metade desse indivíduo e metade do outro e junta para formar um novo indivíduo. Isso é possível de fazer, porque eu falei para vocês, né? Em soluções de bit, o número de bits que tem cada indivíduo é fixo. É fixo para o tamanho final da resposta possível que pode aparecer. Então você pode cortar tranquilamente no meio e juntar. Que eles vão lançar, no caso, um novo indivíduo que é, né, segue o mesmo padrão dos anteriores. Bom, o crossover 2 pontos. Isso aqui é uma variação bem simples. Ó. Pega 2 indivíduos e faz 2 cortes, tá? Quando fizer 2 cortes, você pode selecionar 2 desse e 1 desse, 2 desse e 1 de cima. Não faz diferença. Esse filho 1 aqui, ó, por exemplo, foi gerado usando esse ponto desse pai, esse ponto aqui desse outro pai e esse ponto aqui de cima. E aí, se der, você pode gerar 2, 3, 4 filhos, tá bom? Você está aumentando a população de novo do algoritmo para poder fazer o quê? Uma nova rodada de seleção, só sobreviver os melhores. Quanto mais esse processo anda, melhores estados vêm e estados mais próximos da meta também aparecem. Bom, temos também para binário, o último para vocês, a máscara de bits, tá? O que ela faz? Ela gera uma máscara de bits aleatórios para combinar os bits dos pais de acordo. Então, por exemplo, o pai e o pai 2 têm esses bits que representam eles. A máscara é gerada aleatoriamente. Então, por exemplo, na máscara, nessa mesma posição aqui, ó, qual que é? 1. Então vai vir para cá o cara, né, o pai, que tiver, no caso, um bit 1. Como esse aqui tem 0 e esse aqui tem 1, desceu desse cara aqui. Então é uma submáscara para controlar. Bom, vai gerar vários filhos novos se você quiser. Igual ao anterior, também 2 pontos gera muitos filhos. Bom, feito isso, a gente tem que lembrar que na representação real, o crossover é obtido através de operações matemáticas. Vocês viram? Tudo cortar, combinar, isso é bem importante, tá? Então, ó, crossover de média aritmética, por exemplo, tá? Você pode pegar um pai 1 e um pai 2 e somar dividido por 2, certo? Ou fazer um crossover de média geométrica, né? A raiz, multiplica os dois e tira a raiz. São formas de gerar, tá? Com representação real. Ou seja, os meus indivíduos têm números reais. Então é assim que eu vou cruzar e gerar novos. Vocês entenderam a ideia? Suponho que o problema lá é os pesos do DinoRun. Então eu quero gerar filhos que tenham novos pesos. Então eu pego o peso do pai 1 ali. O pai 1 tem peso numa fileira 2, menos 1, 0,5. Então eu pego isso e somo com os pesos 4, 7 e menos 5. Somo e gero aqui, divido por 2 depois, né? E gero um novo indivíduo assim, que tem medidas novas, tá? E a ideia é essa mesmo, para esses caras aqui, que tratam com números reais.
Ó, operadores de média, tá? Tende a diminuir muito a diversidade dos filhos, então não aplica tanto média, tá? Operador aqui, né? Mais uma vez, o BLX, você pega o pai 1 e soma, né, com um número aleatório que multiplica pela subtração de dois indivíduos. Formas de gerar novos indivíduos a partir de números reais, tá? Tá aqui um exemplo, para vocês verem que interessante, né? Se o alfa aqui equivale a gerar filhos aleatoriamente no intervalo, repare, quanto mais você olha, pessoal, para o alfa, mais ele impacta em como novos filhos saem. Porque, ó, esse cara aqui é um pai, é um indivíduo. Esse aqui é outro indivíduo. Isso aqui são todos os filhos novos que foram gerados a partir de quê? Dessa ideia aqui de trazer um número aleatório para multiplicar pela soma dos dois pais, ó. Geraram vários filhos. Filhos próximos, esses dois aqui são, e filhos mais no meio, tá? Do problema. Bom, gente, então o crossover ele é um operador para você mutar e criar novos indivíduos. É aplicado com uma taxa de probabilidade, não é sempre que você faz ele o tempo todo em todos os indivíduos, tá certo? E você pode usar um número aleatório para poder fazer a aplicação lá, ó. Se o número aleatório seu for menor do que a taxa de crossover, então o operador é aplicado, certo? Então você pode trabalhar com a taxa também para não ficar o tempo todo explodindo novos indivíduos, tá? Bom, aqui tem, por exemplo, agora a mutação. Pessoal, a mutação é o mais simples de todos. Depois que você faz a geração de novos indivíduos, você pega alguns, tipo 10% dos filhos gerados e vão lá e faz uma troca de alguns bits dele, algum valor. É uma mutação, é fazer uma anomalia. Então, por exemplo, ó, o filho 1 e o filho 2, tá? Tava aqui antes, e agora como é que eles estão? Ó, eu peguei esse cara aqui, tá? Ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, ó. Troquei esse 1 por 0. Troquei esse 0 por 1. Troquei um 1 que tinha aqui, ó, por 0. Fiz uma pequena mutação. Isso ajuda o que, pessoal, o algoritmo? A grande sacada dele? A fazer ele pegar alguns indivíduos e tirar do local ali que está no espaço de estados procurando e mandar para um novo local. Vai que tem ali máximos locais. Eu estou preso no mínimo local, né? Ele manda os caras para outras regiões. Isso é mandar os caras para outras regiões. Porque você gerou números ou possíveis soluções, né, completamente diferentes do que estava antes quando fez a mutação. Então é uma forma de explorar melhor o espaço de estados, tá? Bom, então você pode fazer por números reais também usando, né, distribuições uniformes ou gaussianas, tá? A distribuição vai lá e gera, no caso aí, essa questão do novo filho ou a mutação, tá? Uma mutação dessa seria fazer uma pequena anomalia ali com base numa funçãozinha, né, de normalização gaussiana, enfim. Tem a mutação CRIP, tá? Que é qual? Adicionar um pequeno número aleatório ao valor atual do parâmetro armazenado no cromossomo. Ou seja, vai lá e troca. Ali, como era binário, é só 0 e 1, é 50% de chance. Mas se fosse outros tipos de valores, números ou letras, seria legal usar esse cara aqui também, tá? É uma forma de você mutar, né? Fazer uma mutação no indivíduo gerado. Bom, pessoal, então o crossover considera características importantes dos pais, ele tenta pegar ali quando ele faz a operação dele. E uma questão que acontece pode ter uma conversão prematura, né? Convergência prematura é quando o AG pode convergir para soluções iguais. Ou seja, cromossomos com boa aptidão, mas não ótimos, geram filhos com pouca diversidade. Isso que é interessante. É bom de vez em quando morrer alguns bons indivíduos, para ficar uns ruins e dar mais heterogeneidade para soluções. Então lá atrás, vocês viram, estou indo para o roleta, por exemplo, o cara que tem menor fitness é o que mais tem chance de viver, mas vai que ele morre de repente. Você fez uma mudança bem drástica no espaço de possíveis soluções, mas isso pode ajudar você a encontrar, né, máximos locais que você não estava vendo antes. O algoritmo não estava vendo antes, né? Critérios de parada, tá? Você para, pessoal, o algoritmo mexe quando? Quando você atinge o número máximo de iterações ou quando você encontra um valor que você considera bom o suficiente, né? Você bota uma margem ali para os valores que você encontra. Até tal valor eu vou aceitar como sendo uma resposta, tá? Bom, temos também a questão da população inicial. Não pode ser pequena, isso é muito importante. Pessoal, geralmente populações iniciais têm milhares de indivíduos, então tem que caprichar nas funções que geram aleatoriamente, tá? E eu vou agora trazer alguns exemplos do caixeiro viajante resolvendo problemas, tá? Primeiro deles, tá? Do algoritmo genético, né? Desculpa, caixeiro viajante, tá? Olha só, esse é o problema do caixeiro viajante, vocês conhecem ele. Encontrar então um caminho que sai, por exemplo, aqui, né, de A e passa até F e volta para A, só indo uma vez em cada cidade e ainda usando a menor rota possível. Bom, tá aqui, ó. Eu posso apresentar então um problema desse, né, de caixeiro viajante, com um vetor de caracteres, onde cada caractere é o nome da cidade, certo? Tá aqui os cromossomos, ó, põe um 2 de início. Aí eu faço o quê? Vou fazer um crossover agora, vou gerar novos indivíduos. Bom, pego aqui, ó, o pai 1, né, que é esse, pego o pai 2 e junto eles, ó. Gero 2 filhos novos, misturando os bits, né, deles. Bom, depois faço o quê? Um crossover baseado em ordem, tá? Que é o quê? Seleciono N cidades
e cada filho herda uma ordem de cidades, ou seja, cada filho herda uma porção desses caras. E feito isso, agora eu vou mutar os meus indivíduos, tá? Não todos, uma taxa de 5, 10, máximo 15%, tá? Os indivíduos são mutados. Mutação baseada em troca de posição de cidade. Muito simples, eu pego uma cidade aqui, pego a outra, inverto ela de lugar. Ué, mas será que você vai achar uma solução? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não estou com solução aqui no início, são as primeiras interações do algoritmo, tá? Mutação baseada em troca de ordem, né, também, que tá praticamente parecendo o mesmo, mas não, tá? Ele está realmente invertendo aqui um para o outro, né, fazendo uma permuta. Bom, aqui seria, então, o mapeio, estou gerando já um estado. Uma hora eu vou gerar um estado que encontra para mim, então, a questão do cacheiro, tá? Agora vamos para o problema das 8 rainhas, tá, pessoal? Já viram esse problema também. Eu quero dispor 8 rainhas no tabuleiro sem nenhum ataque nenhuma outra. Então, como é que eu crio uma função de avaliação aqui e como é que eu apresento os indivíduos? Nesse ponto aqui, ó, você pode apresentar os indivíduos, por exemplo, por números inteiros. Ó, cada um é representado a posição da rainha. Então, que posição que é essa? Posição 1, ó, 1. Esse cara vai ser o mais embaixo na coluna 1. 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá marcando 6 aqui nesse caso, ó. Então, talvez seja esse, talvez seja um outro aqui que tenha 7, como por exemplo esse aqui. Mas tem um com 7, um com 4. Ele monta a distribuição em forma de um pequeno vetor, tá? Agora, como é que você vai avaliar a qualidade de cada estado desse algoritmo genético com rainhas expostas no tabuleiro? Bom, tá aqui um exemplo de avaliação, ó. Tá? Nesse exemplo aqui eu estou fazendo o quê? Reparem, ó, eu estou olhando quais rainhas se atacam, tá? E eu estou somando o valor das que, no caso, não se atacam. Esse case aqui, ó, é um que tem um valor melhor porque tem um ataque a menos, tá? Então é uma função de avaliação que eu posso usar como meta heurística para o algoritmo genético. Aqui tem um exemplo, então, das 8 rainhas para fazer o quê, pessoal? Fazer o fitness e o crossover. Ó, população inicial, eu tenho essas 4 distribuições aqui no tabuleiro de rainhas. Ó, na posição 2, uma rainha na 4, uma rainha na 7. Faço o quê? Um fitness para avaliar o quão são boas. E aí eu seleciono os melhores. Faço um crossover para misturar eles, os melhores, e tá aqui, tá? Minha população nova que eu gerei, que eu vou misturar com a população antiga, mas já com mutação feita. E esse processo continua, né? Até que eu encontre aí uma solução. Ou a ótima, ou uma próxima da ótima, se eu quiser. Bom, tá aqui, né, mais um exemplo da questão da avaliação, né? Quando que tem uma rainha podendo com potencial atacar a outra, certo? E aqui um exemplo de como a rainha, nesse caso aqui, ela foi deslocada, né? Eu fiz uma mutação que acabei jogando a rainha em uma posição que ela vai atacar a outra nesse momento. Ela nem estava aqui, ela estava aqui, por exemplo, ó, né? A gente pode ver, ó, essa região aqui. Aí eu usei, então, uma forma achando que eu ia me dar bem, eu acabei trazendo ela para a morte dela, né? Então isso é uma coisa bem relevante. A mutação às vezes pode fazer isso, certo? Porque a mutação é um operador muito simples, só troca de lugar coisas existentes. Bom, tá aqui, tá? E essa é a nossa aula de algoritmo genético, tá, pessoal? O importante agora é o quê? É fazer exercícios que vão dar para vocês capacidade de fixar esse conhecimento do passo a passo genético, gerar a população inicial, fazer fitness para elas, definir a função de avaliação, fazer usar uma técnica que vai, no caso, eliminar os piores, e os que sobraram fazer o quê? Fazer, no caso ali, uma pequena mutação e continuar o ciclo até achar a solução, tá bom? A exercício agora de vocês é cobrar isso para vocês fazerem, tá? E teremos em breve aí um trabalho prático para fazer uma solução usando a AG com IA direto no código, tá certo? É isso, pessoal. Obrigado pela presença, tá, na aula, e nos vemos na aula síncrona e nas próximas aulas. Um abraço e até mais!